os que estão presentes. Deus abençoa a nossa audiência invisível através da internet. Também eu quero enviar uma saudação para os irmãos em Bela Vista do Paraíso, ali no Paraná. Deus abençoe o irmão daí e a sua família. E quem sabe numa outra oportunidade possamos ter uma reunião aí com os irmãos. Nós fizemos um roteiro de mais de 11 mil quilômetros. Fomos por Carambeí, ali no Paraná, com o irmão Celso, a irmã Marli, irmão Bento. Tivemos um culto maravilhoso, também a família se reuniram ali. E dali nós seguimos para o Pará, passando por Goiânia, pelo estado de Goiás, Tocantins, Maranhão. E ali estivemos aquela semana ali com o pastor Mendes, que foi realmente de grande bênção, ali em Benevides. E voltamos pelo Nordeste, visitando os irmãos em Maceió, o irmão Manuel Josias, o irmão Manuel Alexandre, o irmão Lúcio Mário, e o nosso novo e abençoado irmão Gabriel e sua esposa. O irmão Gabriel se batizou naquelas lindas águas de Alagoas, né? Águas limpas, águas lindas mesmo, né? Praias muito bonitas, né? Água muito linda mesmo. E ali nós tivemos naquele dia, aquele batismo abençoado. Deus te abençoe, irmão Gabriel, sempre firme nessa mensagem. Eu sei que você está me acompanhando. E dá saudações aí para o seu pai também, sua mãe, né? O seu Giovanni e a sua mãe. E depois estivemos em Itapetinga, na Bahia, ali, com os nossos irmãos ali, irmão Jovino, irmão Sérgio, a família. E foi de grande bênção. Passamos em Minas Gerais, em Governador Valadares, com minha irmã. Ficamos ali umas 2 noites. E depois estivemos na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, com os nossos irmãos ali, irmão William, sua família, e o irmão Irã, e tivemos um culto de Santa Ceia no Tabernáculo, ali em Seropédica, Rio de Janeiro, e depois fomos para Londrina, no Paraná, onde estivemos ali com o irmão Nilton, a irmã Diva, o irmão Rafael, a irmã Bianca, as suas crianças, e também o irmão Teixeira, a irmã Edna, sua esposa. E foi maravilhoso o companheirismo durante aquele dia de sábado, né? Churrasco, muita comida, o pessoal saíram dali sem vontade de comer, né? A fome toda ficaram ali. Deus abençoe a vocês que nos receberam tão bem. E o Tomás gostou muito por causa da piscina, né? Mesmo meia friazinha, mas tu pulava, né, Tomás? Deus abençoe vocês, meus irmãos. E no dia 13, estarei indo para Franca, para uma reunião, um companheirismo ali com o pastor Mendes e aqueles irmãos que decidiram congregar com o pastor Mendes, que decidiram continuar ouvindo o pastor Osmar no Aperto Play. Nós estaremos ali no dia 14 e dia 15, né? Na próxima semana, porque nesse domingo nós teremos o culto de Santa Ceia aqui no Tabernáculo. No sábado nós teremos Santa Ceia em Viamão, ali com nosso irmão Johnson, a irmã Eva, e as nossas irmãs Elodie, irmã Juliana, a irmã Graça, a irmã Isabel, que também acompanham os cultos. Aguardamos vocês ali. E todos que estão nos ouvindo através da internet em Viamão são convidados a estarem conosco. Amém? E amanhã temos culto de Santa Ceia em Santa Maria do Eval. Vamos estar ali com vocês. Contamos com a presença de todos os nossos irmãos. Nós vamos abrir nossas Bíblias para a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 4, verso 7.
Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Grande e soberano Pai, pedimos que o Senhor fale em nossos corações através da sua palavra. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usando como o Senhor queira usar. O Senhor conhece as nossas necessidades. Não somos o pregador, não somos o pastor, não somos o profeta, não somos o apóstolo. O Senhor é o pastor, o Senhor é o profeta, o Senhor é o apóstolo, o mestre, o evangelista. Fale conosco, ó Pai. Troque essas coisas em miúdos para que possamos entender. E ajuda e abençoa teus filhos em toda parte. Cura aqueles que estão enfermos na alma, no corpo. No nome de Jesus Cristo é o que te pedimos. Amém. Poder sentar, meus amados irmãos? A outra América. Eu pedi para que vocês ouvissem a mensagem, o quíntuplo do dia, e ali o pastor Osmar fala sobre a outra, ele usa aquela frase, a outra América. E você sabe que essa mensagem, o quíntuplo do dia, é uma mensagem muito esclarecedora, né? Às vezes nós não entendemos, é a mesma coisa de um livro. Às vezes você lê um livro, né? E, na verdade, quando você chega no final, você já esqueceu qual é o estudo do livro. Eu aprendi com um contador, amigo meu, ele era contador meu, eu passei um livro do irmão Brana para ele, A Igreja e a Sua Condição, e ele disse que ele ia ler e depois estudar. Uma coisa é você ler e outra é você estudar o livro, né? Porque há muitas pessoas que leem a mensagem, mas não estudam a mensagem. Também, às vezes, você escuta a mensagem, mas você não examina aquilo que você está escutando. Você precisa examinar aquilo que você está ouvindo. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a voz, ela começa em Apocalipse, aliás, começa em Gênesis. Em Gênesis não tinha nenhum livro, não tinha nenhum CD, em Gênesis era a voz. Quando nós chegamos em Apocalipse 10, também tem a voz. João ouviu detrás deles uma voz, como voz de muitas águas. E o Espírito disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é o Espírito falando conosco. No século XIX, o pastor Osmar disse, na sua pregação, que Deus se fez carne. Deus encarnou. Ele encarnou num homem chamado Brana. Andou em 2 pés aqui conosco. Mas no século XX, Jesus não se fez carne, Jesus se manifestou, mostrando para nós que o Cordeiro tinha saído do trono, que a intercessão tinha terminado, que o 7º selo era o 7º mensageiro, e que a era também tinha terminado, o novo nome era Brana. Isso foi a manifestação de Jesus. Porque quando ele se fez carne, ele foi proibido de falar essas coisas.
Mas quando ele se manifesta no século XX, se esconde, né? E imagina você, quando Jesus se escondeu em Pedro no dia de Pentecoste. Como é que ia achar Jesus em Pedro? Sendo que Pedro era um homem falho, pescador, iletrado, e é nestes que o Senhor Jesus procura se esconder. Às vezes você está procurando Jesus na pessoa errada. Agora, quando você vai e encontra aquela humildade verdadeira, não a falsa humildade, a humildade verdadeira, você vai encontrar Deus, né? Porque Deus se oculta e se manifesta em simplicidade. Às vezes nós vemos muita coisa bonita, que na verdade são altares de Caim, muitos cultos, corais, muitas pregações fantásticas, coro, como o irmão Brana fala na era de Laodiceia, mas aquilo é altar de Caim. Deus não está recebendo aquelas coisas. Você vai encontrar Deus no altar de Abel, simples, mas com revelação. Caim nunca creu na mensagem de Abel. Caim nunca creu que Deus ia aceitar aquele sacrifício. Quando ele viu sangue para todo lado, cheiro de couro queimado, e aquele carneirinho berrando, e Deus de cima descendo, né? Recebendo aquele sacrifício, causou o quê? Inveja em Caim, desejo de matar o seu próprio irmão, que foram gerados juntos no mesmo ventre. Mas quando Deus aceita o sacrifício de Abel, porque Abel ofereceu por revelação, não foi por conhecimento, foi por revelação. E Deus aceitou. O importante é Deus te aceitar. O importante é Deus aceitar a sua família, aceitar os seus filhos. Você coloca seus filhos diante de Deus, ora por eles, e que Deus aceite a eles. Jó fazia oração pelos seus filhos, oferecia sacrifício pelos seus filhos, porque sabia que os seus filhos eram rebeldes, não andavam nos caminhos do Senhor, tinham as suas festas. E Satanás foi atingir justamente como não pôde tirar Jó da fé, matou seus 10 filhos. Suas filhas que eram tão lindas, tão belas, não tinha moças tão lindas e moços tão belos como os filhos de Jó. E Satanás matou todos eles. Então, quando ele não pode te atingir, ele vai procurar atingir o seu filho, vai atingir sua filha, vai atingir o seu emprego, vai tentar atingir a sua moral, manchar o seu nome. Mas o que você tem que fazer? Você tem que permanecer firme. Você tem que permanecer firme no Senhor, né? E intercedendo pelos seus filhos. E você tem que interceder de tal forma, como 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo São Paulo disse que os nossos filhos são santificados. Veja, eles são santificados, mesmo eles estando no mundo, não servindo a Deus, eles são santificados. O pastor Osmar disse, mesmo que eles não venham estar no rapto, mas eles vão entrar como salvo na salvação comum. Que homem tão tremendo, tão iluminado, que hoje você ouvindo as suas pregações, parece que ele está presente. Aquilo veio diretamente de Deus para nós, aonde te dá segurança. Aquele homem que Deus tem enviado, como Deus enviou a Brana, Deus enviou a Lutero, a Wesley. Deus sempre tem
uma voz em cada geração. Meus amados irmãos, vamos voltar ao nosso tema, a outra América. E nós estamos ouvindo essa mensagem, o quíntuplo do dia. E ali, na verdade, o irmão Brana disse, vocês, quando fala do quíntuplo, vocês olham para a América, né? Mas o quíntuplo da América não viu a mensagem. O quíntuplo da América rejeitou a mensagem, rejeitou o evangelho, rejeitou o profeta, não reconheceu Deus em carne, não viu o ômega manifestado, não viu Elohim em carne. Esse foi o quíntuplo da América. Quando você vê o irmão Brana em várias mensagens contando a visão que ele teve da noiva, como é que ele viu a igreja dos Estados Unidos? Guiada por uma bruxa, guiada por uma feiticeira. Assim ele viu. Agora, aquilo que Deus disse para o profeta, não diga a ninguém, não ensine coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. O irmão Brana, naquele culto dos selos daquela semana, quando chegou no sexto selo, 371, ele disse, eu pensei que alguém estava vendo, porque algo sobrenatural tem acontecido durante essa semana, e eu pensei que alguém estava vendo. Eu estava esperando que alguém levantasse e dissesse, eu vejo. 6 selos foram abertos, e eles não conseguiram ver o selo que abriu os demais selos. Então, como você vai confiar nesse quíntuplo? É aquilo que nós ouvimos essa semana. Como é que você vai confiar no quíntuplo americano? E eles não conseguiram ver. E Deus proibiu o irmão Brana falar esses mistérios revelados para eles. O 7º selo, aí ele vem e diz, esse selo não foi aberto. Esse selo não foi aberto. Quando ele chega no finalzinho, ele diz, não foi aberto. Depois da sua morte, o pessoal estava esperando o retorno do irmão Brana para abrir o 7º selo. E o que aconteceu com a igreja em todo o mundo? Olharam para a América. Não viram a promessa de Deus de Apocalipse capítulo 10, 8 a 11. Que Deus teria que levantar um outro homem para comer o livrinho e profetizar outra vez. A gente vê hoje, mesmo aqui no Brasil, o despreparo da igreja. A igreja estava despreparada. Quando ela ouviu que o Cordeiro tinha saído do trono, que não tinha mais sangue, não tinha mais intercessão. Veja, isso estava escrito na mensagem. Estava na voz do profeta. Mas a igreja estava olhando para o quíntuplo da América. O quíntuplo manifestou em outra América. Se manifesta aqui no Brasil. Quem vai deixar de tomar vinho velho para tomar vinho novo? O Brasil era vinho novo. Estados Unidos era vinho velho. E Jesus mesmo disse, ninguém vai deixar o velho pelo novo. O velho já está curtido. O profeta levantou daqui, nasceu aqui conosco. Ele vai ter que voltar para poder revelar os 7 trovões, não naquela América. Eu tenho aqui as mensagens do irmão Brana. Ele diz, quando Ezequiel 33, 33, quando essas coisas começassem a acontecer, eles iam saber que houve no meio deles um profeta.
Eu fico olhando para aquele relógio, mas eu gostaria de deixar para vocês a mensagem, Apocalipse 4, terceira parte, 87. Isto é horrível, mas assim são os americanos. Canadá, vocês, pessoas preciosas do Canadá, se a América continuar assim, o Canadá estará tão degradado após algum tempo quanto a América. Vá em qualquer parte da fronteira do Canadá e você tem aquela atmosfera americana. Veja que essa atmosfera americana, ela foi para o mundo todo, né? As igrejas ficaram tudo americanizadas. Até hoje as igrejas são americanizadas. O povo quer conhecer os Estados Unidos. Vocês não lembram quando aquela moça disse para o irmão Brana que ela queria conhecer a América? O irmão Brana mandou ela esquecer. O irmão Brana não aconselhou ela para conhecer a América. As pessoas queriam se mudar para Franca, o pastor Osmar desaconselhava eles para não ir para Franca. Eu tenho um amigo, pastor nos Estados Unidos, pastor Afonso, pastor Alfa. Ele queria vir comprar uma casa. Ele até falou comigo essa semana, ele queria comprar uma casa, porque ele creu na mensagem. Trazer a família para Franca, o pastor Osmar disse, não, senhor. O pastor Osmar barrou ele de vir. Não venha para cá. Deixe sua família onde está. Talvez o pastor Alfa um dia vai estar aqui conosco. Ele pode dar esse testemunho para vocês. Aquela atmosfera americana, essa atmosfera está no ministério também. As pessoas desprezaram o ministério local aqui no Brasil, apesar que Deus trabalhou através do ministério do pastor Joaquim, que tirou os eleitos das denominações. Saiu também muita coisa, né? Muita casca. Mas o tempo passou, os americanos começaram a visitar o Brasil. E os brasileiros perguntavam para os americanos, que são sete trovões? Eles não sabiam. O novo nome, eles, não, isso é para o futuro. Aquela visão da tenda. Agora, que nos leva a pensar isto, que depois da morte do irmão Brana, os americanos pararam de ouvir o irmão Brana. A fome que nós tínhamos aqui, nós devorávamos a mensagem. (262 dos ungidos dos últimos dias), o irmão Brana disse que a terceira puxada foi. Deus, escondido num homem simples, humilde, descobriu. A terceira puxada foi a revelação dos sete selos. Nós vemos uma igreja dorminhoca. Se é dorminhoca, é nécia. Então a igreja americana não ouviu mais o irmão Brana depois que partiu, porque tinha morrido. Mas a sua mensagem não morreu, meus irmãos. Aquela voz estava viva. Quando ela veio para as nações, o novo ministério, o irmão Brana disse que não ia funcionar na América. O novo ministério ia funcionar fora dos Estados Unidos. O irmão Bassi, o Bossiúde, ele disse, irmão Brana, vai às nações, leva esse evangelho que você tem, você é um Brana novinho, antes que esses missionários vai envenenar os governos, as nações. Nós estávamos acostumados a ouvir culto do pastor Osmar. Pouca gente ouvia as pregações, era raro, contava nos dedos.
Hoje que vocês estão ouvindo, hoje que vocês vão no YouTube, e um canal excelente é esse que o irmão Gilberto abriu. É só a mensagem do pastor Osmar. Eu parabenizei ele ontem, eu estive ali com eles, ali em Gravataí. Que canal abençoado! Que rádio abençoada é essa? Dirigida pelo irmão Diego, 24 horas, a voz de Deus. João, não tem esse negócio de entrevista. E o locutor fica pregando todo o tempo. Que rádio é esta da família Brana? É 24 horas. Hinos e pregações. É que o povo também gosta de falar, né? Eles gostam de falar, quer aparecer na televisão, quer aparecer no rádio, quer aparecer no YouTube. Gente, hoje é o dia da voz. Não é o dia de buscar fama, buscar dinheiro, não. Nome. Se você buscar fama e dinheiro, amanhã você cai com mulheres. Porque isso foi que Deus falou para o irmão Brana. Deus manifestou, o 5º ministério manifestou na outra América, porque não ia funcionar o novo ministério nos Estados Unidos. Ele ia funcionar fora da América. Eu estou com a mensagem aqui. Foi o que disse o profeta. E o profeta disse, isso está na fita. Isso aí está na fita. Esse novo ministério era Apocalipse 10, 8 a 11. Começamos aqui. Isto é horrível, ele disse. Esta América é a prostituta das nações. Isso é exatamente o que ela é. E agora ela ficará pior do que nunca. Ela está chegando ao seu fim. Hoje nós podemos dizer, o Brasil é o pior das nações. O Brasil é o pior das nações. O juízo está vindo sobre o Brasil. Enchentes, queimada, roubo, sequestro, sujeira na política. Debates é uma pouca vergonha. Você vai escolher esses homens para te governar? Irmão Brana disse, a única vez que eu votei, foi uma vez só, eu votei em Nixon. Ele não deu o nome do candidato, mas ele disse, eles entram, homens honestos, e saem ladrões. Isto é exatamente o que ela é. A Bíblia fala de sua ruína, diz como ela ficará. América, degradante, podre, imunda, imprestável. Podemos colocar o nome do Brasil aqui? Cristo é revelado sua própria palavra, o profeta disse que você pode. Você não pode interpretar mal a palavra. Mas o Brasil também está degradante, podre, imundo, imprestável. Sujeira, roubo, mentira, falsos profetas, cultos que começam pedindo dinheiro e terminam pedindo dinheiro. Você pensa que eles vão fechar a porta dessas igrejas, pedir chão de dinheiro? Não, eles vão fechar as portas dessa igreja
que está trazendo a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Até isso acontecer, Deus prepara a nossa família. Porque o profeta disse que eles vão fechar. E o pastor Osmar disse, vai chegar tempo de sermos presos, de dar cadeia. Por isso Deus começa a preparar vocês, mulheres, filhos, filhas. Assim aconteceu na igreja primitiva. Porque o rapto está próximo. Não falta muito tempo não, gente. Ela tem carregado a mensagem do Evangelho. A nação da América, esse Brasil também tem carregado a mensagem do Evangelho. O que a faz da maneira que ela é? Porque ela rejeitou a mensagem do Evangelho e rejeitou a verdade. Isso foi os Estados Unidos, mas a outra América, onde Deus voltou a falar outra vez, aonde a noiva manifestou outra vez, voltou a rejeitar a mensagem e sua verdade. Rejeitaram a revelação dos trovões, do novo nome, da mensagem de uma só pessoa, do aperto play certo. Eu pensei que ia ser criticado, eu pensei que eu ia ser rejeitado pelo povo da primeira e segunda etapa, mas não, foi pelo povo que andamos juntos. E quando Israel saiu do Egito, saiu um misto de gente. Este é o misto de gente. É a casca que protegeu o grão. Isso não é brincadeira, isso não é piquenique. Isso é a verdade, é a mensagem. A gente vê alguns irmãos hoje, a gente sabe que eles não estão entendendo, não estão vendo, mas vai escutando a voz que você vai receber fé. A fé vem pelo ouvir. Não é ouvir Billy Graham, aí você vai ter fé na mensagem de Billy Graham. Não é ouvir Oral Roberts. Se você ouvir o Bispo Macedo, você vai ter a fé da Igreja Universal. Se você ouvir o apóstolo Valdomiro, você vai ter a fé da Igreja Mundial. Se você ouvir o Dr. Liveu, você vai ter a fé da dualidade. Depende de quem você ouve. Às vezes Deus tem que trazer mensagem para o povo ir embora, para diminuir, para revelar. O irmão Brana disse que Satanás era revelado nas reuniões. Ele disse que você viu o rosto das pessoas. Você já viu quando as pessoas não crê mais em você? Elas vão embora, não voltam mais. Elas não conseguem te encarar. Aquela mulher não consegue mais te encarar, aquele moço não consegue mais te encarar, porque ele recebe um outro espírito. Ele foi manifestado. Era um demônio que estava escondido ali. Eles vão embora, não volta mais. Às vezes eles tentam, mas não conseguem. Tem que ter uma semente eleita para permanecer. A gente viajando, pregando, conversando com o povo. Isso aqui não é ministério de 2 anos, não. De 9 meses.
Eu estou pregando desde 1974, meus irmãos. Eu estou nessa mensagem desde 86. Eu estou nessa revelação desde 2012. Junto com o pastor Mendes, entramos juntos. Ele já ouvia desde 2004. É mais tarde do que nós pensamos. Esse é um tempo de manifestação. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou dentro deste rapto. Cristo é o mistério de Deus revelado. Aquele ministro chegou, irmão Brano, e disse: irmão Brano, eu queria ter o gozo do Senhor no meu coração. Em outras palavras, eu queria ter reunião de oração, de jejum, vigília. Irmão Brana disse: filho, o reavivamento acabou. Irmão Brana disse que foi o Espírito Santo que falou para ele isso, que o reavivamento tinha acabado. Perguntas e respostas, número 15, parágrafo 152. Ele disse, lá em Chicago, o Espírito do Senhor veio sobre mim e disse: é isto, reavivamento acabou. E a América tem rejeitado a sua oportunidade, como Jerusalém. Quando Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. América, América, que apedreja os profetas e rejeita aqueles que são enviados. Brasil, Brasil, que rejeita os profetas e aqueles que te são enviados. É o tempo do seu juízo. A Califórnia tremeu quando ele pregou escolhendo uma noiva. Roda a fita do irmão Brano e vê o finalzinho. As crianças pegavam na barra do vestido das mães, chorando. Irmão Jimmy Garcia disse para mim, ele disse, parecia que aquele dia, quando ele profetizou, falou tão calmo. E tu, Cafarnaum, e tu, Los Angeles, que te chama pelo nome dos anjos, será sepultada no inferno. Vai para o fundo do oceano. E quando ele disse aquilo, o temor desceu. Nós não teremos mais evangelismo, nós não teremos mais vigílias, nós não teremos mais... A igreja nessa está tendo essas fantásticas reuniões, mas isso já acabou. O Espírito Santo disse: o avivamento acabou. A noiva não tinha tido o avivamento, ela teve aqui na outra América. No ano 2000, quando Jesus manifesta, porque só ele podia revelar aquele sétimo selo. Só João, só o ministério, para revelar o sétimo selo no século 20. E tu, Brasil, que tens rejeitado, olha a tua condição. Você vê a política? Olha para a igreja. Olha para a igreja, olha o ódio na política. Você pensa que, primeiro a gente dizia, não, eles brigam ali, depois vão tomar cafezinho, vão nada, não. Hoje cada um tem que andar com segurança, bem brindado. Eles não respeitam mais um ao outro. Eles não respeitam o presidente da República, não respeitam mais o Senado Federal, não há mais respeito para o Supremo Tribunal Federal. Não há mais respeito, não. Olha 8 de janeiro. Não há respeito. Olha a igreja. Não tem mais respeito. E quando não tem mais respeito pelo pastor, às vezes vocês têm uma ideia errada do quíntuplo.
O quíntuplo se concentra em um homem. O irmão Brana era apóstolo, era pastor. Porque quem é o pastor sou eu, é o Espírito Santo. Quem é o apóstolo é o Espírito Santo. O evangelista é o Espírito Santo. O mestre é o Espírito Santo. E quando você desrespeita o pastor, desrespeita a Deus. E o profeta disse aqui, é um pecado imperdoável. Porque você está desrespeitando a Deus nesse dia, que o Espírito Santo se manifestou dentro desse quíntuplo. Porque foi através do quíntuplo. Apocalipse 10, 8 a 11 é o quíntuplo. João é o quíntuplo. Brana, sétimo anjo, era o quíntuplo completo. Sem João, o quíntuplo estava incompleto. Nós tínhamos quíntuplo contador de história, de testemunho, de campanha de cura. Mas quando vem João, é um quíntuplo profético. Um novo ministério. Abraão restaurado 97. Telepatia, eles chamaram isto da mesma coisa ali, um demônio. Ele disse, é imperdoável chamar o Espírito de Deus, o qual está operando de uma coisa como aquela. Eu quero que você pense nisso antes de você ir tomar suas decisões. E quando eu vejo pessoas indo para o descaminho, eu sinto. O que aquela pessoa não sente, eu sinto. Eu sinto tão mal. Como se aquela pessoa não conseguisse retornar mais. Ele está dormindo um sono. O irmão Brana disse daquele índio que deitou na canoa e amarrou, mal amarrada, ali numa árvore. E os ventos foram batendo na canoa até que o nó foi se desfazendo. E ele foi dormir num sono profundo e a canoa foi descendo. E havia uma catarata, a mais de 1 quilômetro para frente. E os seus amigos, quando viram o barco e ele, a canoa e ele, no meio do rio, começaram a gritar. Começaram a jogar paus, começaram a fazer uma reunião pentecostal, mas ele estava num sono profundo, sonhando. E não adiantou. E ele sucumbiu na catarata. Sono profundo. E quando o profeta voltou da visão, ele gritava no quarto, não saia da fila! Não saia da fila! Há um novo ministério que Deus tem confirmado. Isso foi antes dos selos. E sabemos que Ele é a verdade de Deus, mas de algum modo ou outro, isto simplesmente não dá certo aqui na América. Vai dar certo na outra América. Aqui deu certo. Aqui cumpriu a profecia Brasil e 7 nações. Senão vocês, africanos, parte da noiva, não teria sido alcançado. Se Deus não viesse trabalhar na outra América, se Jesus não viesse se manifestar nesta América, mas de algum modo ou outro, isso simplesmente não dá certo aqui na América. Eles não estavam vendo o que estava acontecendo naquela semana, o sobrenatural,
o 7º selo abrindo 6 selos. O 7º selo era Brana, era Deus numa carne, era o anjo forte encarnado. A América não viu. Mas de algum modo ou outro, isto simplesmente não dá certo aqui na América, dá certo em outros lugares. Agora, maior do que temos aqui. Aí dá certo, e deu certo aqui. Deu mais certo aqui do que na Colômbia, que a Colômbia ficou com a ressurreição isolada do irmão Brana. O Uruguai ainda ficou com a primeira e segunda etapa, com a cura divina. E assim os outros países. México, boa parte com a ressurreição isolada, com aperto play, que aperto play não é uma doutrina. O aperto play é uma revelação. Você não pode pegar o aperto play como doutrina, mas como revelação. Se ele te revelou. O irmão Brana mesmo fala sobre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, longe da ideia da unicidade. Tinha que ser de acordo com a revelação dos selos. Quando você aperta o play, certo, é por revelação. Você vai lá nas mensagens do irmão Brana, você aperta o play. 1, 2, 3, 4. Você aperta todo dia, todo mês, toda semana. Como eu mostrei para vocês, o 5º do dia. Isso aí abriu os olhos de muitas pessoas. Abriu os olhos dos seus entendimentos. Porque vocês foram ouvir. Agora eu digo, ouça mais uma vez. Ouça mais outra vez. Vocês vão descobrir e achar cada pepita ali. É como as pérolas naquela concha feia, sabe? Sabe aquela concha feia? Você abre ela, tem aquela coisa mucosa ali dentro, tão feio. Você enfia uma faca, é aquelas pérolas de cores tão lindas que estão ali dentro, escondidas naquela concha. E quando você vai apertando, aí vem as pérolas, vem as pedras de grande valor. Diamante, ouro, jaspe, cristal, safira. Você tem que apertar certo. Você não pode apertar o do Billy Graham, nem do Oral Roberts, nem do pastor Joaquim você pode apertar mais. Você tem que apertar o de João hoje. E o de João é na outra América, não é lá. Lá você aperta o play de Apocalipse 10, 1 a 7. Aqui, nessa outra América, aonde está o quíntuplo. O quíntuplo é a esposa, com a mensagem de um só homem. Aqui você aperta certo. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, pelos teus filhos. Ajuda cada um deles, dando graça, batismo do Espírito Santo, força para cada um, vencer as provas e as lutas. Eu te peço a tua bênção, Pai, e ajuda os teus filhos, aqueles que estão com cirurgia marcada, aqueles que estão hospitalizados, que recebam alta, aqueles que têm causa na justiça, que eles recebam, Pai, o seu direito. Ajuda teus filhos, em nome do Senhor Jesus.